Ok, estamos de volta aqui ao vivo no Rede Verdade. Vamos direto para Brasília com Napoleão de Castro. Boa tarde, Napoleão. Meu abraço, Luiz. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta quinta-feira, retornando aqui de Brasília, capital federal. Olha, a iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco e da mesa diretora do Senado e do presidente Arthur Lira e da mesa diretora da Câmara vai buscar, junto à Casa Civil do governo federal, Luiz, disciplinar a edição de medidas provisórias. É que, de certa forma, se vulgarizou essa edição de medidas provisórias num passado recente e nós tínhamos, principalmente, o que se chama aqui no meio político, no termo político, os jabutis, né? Que é você, por exemplo, editar uma medida provisória sobre educação e lá no meio colocar uma coisa que não tem nada a ver de tributação, da questão fiscal ou até de saúde, embora todos os temas possam ser de interesse da sociedade. Só que a medida provisória, ela é emergencial, ela é uma coisa urgente para atender exatamente uma determinada situação. Então, para se evitar isso a partir de agora, nesse ano legislativo que se inicia, está havendo esse entendimento Câmara, Senado e também a Casa Civil do governo federal. E a nossa bancada, nessa largada de trabalhos legislativos, reunião de bancada, definição de pautas e cada um na sua luta prioritária também aqui no Congresso Nacional. Eu conversei com um parlamentar na Câmara e outro no Senado pela Paraíba para trazer detalhes para o nosso telespectador. Começando com o deputado Rui Carneiro, que volta à Câmara Federal e falou desse momento e da motivação nesse início de ano legislativo. Essa unidade é muito importante. Uma coisa é você chegar para falar com o ministro, levando uma demanda, por exemplo, do restante da duplicação da BR-230, um deputado, 2. Outra coisa é você chegar a 12 deputados e 3 senadores e mostrar a importância econômica daquela obra para o Estado. Citei a BR, como poderia citar Porto de Águas Profundas, como poderia citar uma série de outras obras. Então, esse espírito é importante. E nós temos membros da bancada que têm até uma relação de muita proximidade com o governo, como é o caso do próprio Damião, como é o caso de Veneziano, que foi o candidato a governador de Lula na Paraíba. E tudo isso, bem usado no bom sentido da palavra, pode trazer frutos com apoio do restante da bancada. É um momento importante, é um novo governo e nós temos que tentar levar o máximo de ações para o nosso Estado. Quem conversou conosco também foi o senador Efraim Filho, agora senador da República, ele que vai coordenar uma bancada de mais de 30 senadores, um grande bloco comandado pela União Brasil aqui no Senado Federal. Olha, a bancada da Paraíba começa com toda a determinação para conquistar recursos, ações, investimentos que são importantes para gerar o desenvolvimento do nosso estado, ajudar a melhorar de verdade a vida das pessoas, são escolas, são creches, infraestrutura urbana, abastecimento de água, temas que nós temos conseguido levar aos municípios enquanto bancada federal, que tem feito a diferença e, claro, os investimentos estruturantes. Estamos falando aí de duplicação de rodovias, investimentos no porto, no aeroporto, temas que propiciam o crescimento da Paraíba. Nós vamos trabalhar muito duro agora no Senado Federal para ver a Paraíba crescer. É isso que me encanta, é isso que me inspira e será esse o meu principal objetivo. As informações de Brasília, nesta quinta-feira, para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Valeu, Napoleão, até amanhã. Bom, vereador Dom Bezerra, Luciano Cartacho não está na Câmara batendo na gestão municipal, não, está na Assembleia. E aí? Olha, eu quero dizer que o deputado Luciano Cartacho é um homem de muita coragem. Você está corajoso. Por quê? Porque se for fazer um comparativo entre a gestão de Cícero e a dele, nós vamos ver que são completamente antagônicas. Vamos lá. Educação. Eu lembro bem, quando assumi o mandato, os primeiros atos nossos foi visitar escolas. Luiz, era caos. Escolas fechadas, empresas que iniciaram a reforma e que tinham ido embora. E qual foi o resultado? A candidata do ex-gestor foi a terceira ou quarta mais votada. Quinta, não? Quinta.
Isso foi reflexo não da candidata. Professora Dilma, que inclusive defendia a questão da revolução na educação, que foi... Eu dizia, até brincava, né? A revolução foi tão grande que ele dizia que era uma revolução silenciosa. E eu dizia que era silenciosa e invisível, né? Então, o primeiro ponto foi esse. E aí, ser prefeito de João Pessoa por 8 anos e ter uma votação que teve na cidade de João Pessoa, é outro reflexo. Então, é outro reflexo. Então, ele está, logicamente, fazendo isso, porque na Câmara ele leva quem para debater? Não tem. Cidadão que ocupou o posto do Executivo por 8 anos, não tem um vereador que levante a sua bandeira, que levante as questões, que governou a cidade por tanto tempo. E aí, se nós fôssemos aqui enumerar as dificuldades enfrentadas na prefeitura, deixadas por ele, eu citei a educação, mas vai na saúde, ele critica, não, porque está faltando remédio. Está faltando remédio por quê? Porque ele deixou essa herança para o prefeito Cícero Lucena resolver. Estão aí os PSF, e eu visitei PSF, que eram locais insalubres, não apenas para aquelas pessoas que estavam trabalhando, mas principalmente para aquelas pessoas que iriam se socorrer. E estamos fazendo um levantamento de toda a cidade. Então, esse debate vai ser... A gente teria mais tempo aí para fazer esse debate, mas o tempo está esgotado. Mas eu ainda queria fazer uma pergunta para aproveitar e não perder esse tempo. Há um debate sobre a candidatura do PSB à prefeitura de João Pessoa. O deputado Gervásio Maia falou que o partido tem que discutir em 223 municípios, o presidente do partido estadual, incluindo João Pessoa. Qual é a sua visão? O PSB tem que discutir um candidato a prefeito de João Pessoa do partido ou já tem que largar reforçando a reeleição de Cícero Lucena? Ou o senhor acha que Cícero deve deixar o progressista e ir para o PSB? Vamos lá. Meu tempo já está esgotado, eu estou explorando aqui esse tempinho. Olha, eu vou ser sucinto, mas era uma pergunta que teria uma reflexão maior. Veja bem, João Pessoa está sendo caracterizada como uma cidade que não tem apenas um prefeito, mas 2. Em todas as solenidades, o prefeito Cícero Lucena faz referência ao prefeito Léo. Então, e ele diz textualmente, e não diz da boca para fora, ele diz e tem a prática. Léo participa de todos os atos. E eu volto a pergunta para você, telespectador, para você, Luiz Torres. Desses últimos vice-prefeitos de João Pessoa, quantos tiveram a visão que Léo está tendo? A visibilidade. Então, a visibilidade. Traduzindo, você está querendo dizer o que com isso? Claro, que tem uma harmonia com o governo do Estado e Cícero Lucena dentro da prefeitura. Então, essa discussão tem tempo. O partido pode sair, mas ela passa por 2 questões, Cícero e o governador, porque quem está ganhando atualmente é a cidade de João Pessoa, com o volume de obras que estão sendo realizadas e que vão ser realizadas em favor da sociedade. Eu não tenho nem tempo, mas vou traduzir. Está dizendo que Cícero tem uma boa atenção com o PSB, com o Léo Bezerra, com a indicação do governador João Azevedo. Em sendo assim, a reeleição e a continuidade pode ser mantida, não precisa discutir isso. Eu tenho essa visão. Logicamente, Cícero também tem, porque ele sabe da importância do governo do Estado para com a administração do município de João Pessoa. Sim ou não? Cícero é candidato ao governo do Estado se for reeleito? Olha, aí essa pergunta, infelizmente, tem que ser feita para ele, né? E o tempo também não permite mais nada. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Parabéns pelo trabalho, boa sorte aí no mandato. Muito obrigado, Torres, sempre à sua disposição. Ok. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.